Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse daqui é o canal Lenda do Excel. Nem só de fórmulas e funções vive quem trabalha com Excel. Muitas vezes nós precisamos criar algumas ferramentas para as atividades do nosso dia a dia. E na aula de hoje, você vai aprender a criar essa lista de tarefas aqui baseada em um estudante, mas aí você pode fazer de acordo com a sua necessidade. Bom, então vamos para a aula? Vamos lá. Nesta lista de tarefas, você vai aprender, como ao adicionar aqui, o item de realizado, né, esse ícone de realizado, a nossa barra de progresso aqui vai aumentando. Nós temos o total de tarefas aqui em cima. Conforme eu vou adicionando aqui o ícone de realizado, ele vai modificando para as tarefas realizadas e mais. Se eu adicionar aqui, mais uma tarefa, cliquei Tab, vou colocar aqui, estudar prova 2. Ele automaticamente adiciona no total de tarefas mais uma tarefa e se eu digitar aqui, ele continua realizando, adicionando o número de tarefas realizadas. Então vamos lá? Mas antes de mais nada, não esquece, deixa um like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar vídeos novos por aqui. É um conteúdo gratuito e de qualidade que ajuda você a transformar a sua carreira por meio desse software fantástico que se chama Excel. Então, nessa planilha ao lado, que eu tenho aqui, a primeira é a lista de tarefas e eu tenho aqui aula sobre lista de tarefas. Eu já deixei pré-formatada com os nomes para a aula não ficar muito longa e a gente já ter aqui o que está digitado. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui é transformar esse intervalo em uma tabela. Por que transformar em tabela? Quando transformamos o intervalo de dados em tabela, nós adquirimos novas ferramentas, para trabalhar com tabela. E aí vai fazer todo sentido, lá no final da aula você vai ver. Então, fica comigo até o final. Vamos selecionar aqui, status e atividades, seleciono todo o intervalo, venho aqui, em inserir, clico em inserir, venho aqui, no comando tabela, ou eu posso adicionar automaticamente com o atalho Ctrl Alt T. Ele já identificou aqui, o intervalo, me perguntando, quero criar uma tabela? Sim. Minha tabela tem cabeçalhos? Já tem. Status e atividades aqui. Vou clicar em OK. Pronto. Agora vamos modificar para que fique igual à lista de tarefas que nós temos aqui. Eu vou modificar o design da tabela. Quando nós criamos uma tabela, por padrão, se eu clicar em cima dela, vai me abrir aqui uma nova guia, design da tabela. Vou clicar sobre o design da tabela e aqui eu vou modificar o estilo, estilos de tabela. Vou selecionar aqui e vou deixar dessa forma como temos aqui, sem as linhas de grade, certo? Sem as linhas. Agora, para que fique igual a que nós temos aqui, eu vou fazer o preenchimento do nosso cabeçalho em azul. Venho na página inicial, procuro um azul aqui, adiciono azul. E a fonte eu vou transformar em uma fonte de cor branca, certo? Fechado. Agora vamos dar continuidade aqui. Na coluna status, toda vez que eu digitar o número 1, significa que eu concluí essa atividade. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, você vai selecionar a coluna status, somente até onde tem atividades aqui. Se você tiver uma, selecione somente uma, desde que esteja o intervalo transformado em tabelas, tá? Selecione aqui esse intervalo. Na guia página inicial, você vem aqui em formatação condicional. Clique em formatação condicional, vamos escolher conjunto de ícones. Dentro de conjunto de ícones, eu vou escolher esse aqui, onde eu tenho a setinha, os símbolos, onde indicam que uma tarefa foi realizada ou não, ou requer atenção. Vou clicar sobre ela, pronto, nada aconteceu aqui. Agora vamos formatar para que toda vez que eu digite o número 1 aqui, ele apareça como realizada essa atividade. Ainda com o intervalo selecionado, eu volto novamente em formatação condicional, seleciono, venho aqui, gerenciar regras. Clico com o botão esquerdo, ele aparece aqui a regra que foi adicionada a esse intervalo de células. Repare aqui, nessa regra eu vou editar, venho aqui, editar regra, clico com o botão esquerdo, agora ele me abre aqui, uma caixa de diálogo com opções de formatação para essa regra. Logo aqui, ao lado do ícone onde está checado, aqui onde nós temos aqui que a tarefa foi realizada, eu posso selecionar aqui, em valor, vou digitar 1. Por quê? Toda vez quando o valor for maior ou igual a 1, o ícone que vai aparecer aqui será esse, de tarefa realizada, certo? Abaixo aqui, em atenção, eu posso deixar como 0, fechado? Aqui tem uma outra opção muito especial e você deve prestar atenção.
você tem que colocar aqui, ó, logo acima, mostrar somente o ícone. Seleciona ele, tá? Mostrar somente o ícone. Clico em OK. Venho aqui em aplicar. Pronto, OK. Fechamos. Agora, ó, toda vez que eu digitar o número 1 aqui, ele aparece como uma tarefa realizada, né? O símbolo daquela tarefa, ou seja, o certo, está correto. Clico 1 aqui, ó, ele vai adicionando automaticamente. Para tirar, basta que eu clique sobre a célula e dou um backspace aqui que ele vai retirando. Fechado? Então essa foi a primeira etapa. Vamos à próxima etapa. Nós temos aqui, ó, acima da lista de tarefas, o total de tarefas, né? Ou seja, são 10 atividades que eu tenho aqui, ó, total de 10 tarefas, e eu tenho as realizadas. Como que nós vamos adicionar isso aqui? Vamos voltar à nossa lista. Vou começar aqui, ó, em total. Vou digitar total. Clico Enter. Aqui eu vou selecionar essas duas colunas aqui. Vou adicionar um estilo rápido. Eu venho aqui na guia página inicial mesmo, em estilos, seleciono aqui, ó, título 2. Ele já personaliza esse meu total. Em total, nós vamos digitar uma função. Vamos procurar? A função é igual conte valores. Por que conte valores? Porque ela vai selecionar um intervalo de células e vai contar para mim somente os valores que não estão vazios, ou seja, somente aquelas células que não estão vazias. Isso inclui números ou textos. Fechado? Então, ó, conte valores, clico 2 vezes, pronto, ele abriu. Por que nós trabalhamos com tabela nessa lista de tarefas aqui? Porque se eu selecionasse, por exemplo, um intervalo aqui e não fosse referenciado como tabela, ao adicionar novas atividades, ele não encontraria, ou seja, a função conte valores perderia referência. E uma vez que eu transformei esse intervalo em tabela, ó, basta que eu posicione aqui o ponteiro um pouquinho acima do cabeçalho, ele já muda o ponteiro do mouse. Aqui basta que eu clique com o botão esquerdo e ele vai identificar o intervalo dessa tabela, ou seja, essa coluna, dentro da tabela 4, na coluna atividades. Tudo que estiver dentro dessa coluna atividades, ele vai adicionar automaticamente a essa função, certo? Vamos fechar parênteses, clico Enter, pronto. Já temos aqui, ó, a quantidade de atividades, eu seleciono, posso vir na barra de status, a contagem aqui, ó, é 9. E nós temos um total de 9 atividades. Agora, como que nós podemos saber qual foi realizada, tá? Então aqui nós vamos colocar realizadas. Clico Enter, vou adicionar aqui, ó, agora de outra maneira, a mesma formatação. Eu seleciono aqui o total, venho na guia página inicial, pincel de formatação. Clico com o botão esquerdo e, ó, seleciono onde eu quero, já adicionei essa formatação especial aqui. Fechado? Realizadas, o total de tarefas realizadas aqui, ó, é a soma, ou seja, da nossa coluna status. Tá? Então aqui eu vou adicionar igual soma, clico Tab. Repare que nós estamos trabalhando com uma tabela aqui, basta que eu posicione o ponteiro em cima da coluna status. Clique aqui, ó, ele já identificou até onde vai a minha coluna. Ou seja, se eu adicionar novos status aqui, ou seja, digitar número 1 aqui, ele vai automaticamente aceitar na minha soma, certo? Então, ó, na tabela 4, na coluna status, vou fechar aqui parênteses, clicar Enter. Não temos nenhuma, mas basta que eu vá adicionando aqui, ó, ele vai automaticamente trazendo as tarefas realizadas, as atividades realizadas, né? Vamos tirar aqui e agora vamos para o próximo passo. Próximo passo, lista de tarefas que eu tenho aqui já preparada, vamos adicionar a barra de progresso. Ou seja, toda vez que eu for adicionando uma tarefa aqui, a barra de progresso vai aumentando conforme as tarefas realizadas, tá? Então vamos colocar aqui, digitar progresso de atividades, certo? Adicionei, vou adicionar aqui também um estilo rápido, posso vir aqui, ó, na guia página inicial em estilos, seleciono título 2, pronto, adicionei um estilo rápido, vou adicionar com o pincel de formatação as duas colunas, pronto, já temos aqui uma formatação personalizada. Como nós vamos trabalhar com a barra de progresso, eu vou mesclar aqui em cima, ó, essas duas células, tá? Eu venho na guia página inicial em mesclar e centralizar. Pronto. Vamos também dar um pouco mais de altura aqui à nossa barra de progresso e adicionar uma borda. Bordas externas. Seleciono bordas, bordas externas espessas. Pronto, adicionei uma borda aqui. Como que nós vamos utilizar a barra de progresso?
Ou seja, toda vez que eu for digitando aqui, essa barra de progresso tem que ir aumentando, tá? Para a gente fazer isso, nós vamos usar a formatação condicional. Seleciono a célula aqui que está mesclada, venho na guia página inicial, formatação condicional. Clico com o botão esquerdo e agora nós vamos utilizar uma nova regra. Clico sobre nova regra, eu venho aqui nessa primeira seleção, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Logo abaixo, eu tenho escala bicolor, eu vou utilizar barra de dados. Seleciono barra de dados. Agora aqui, em mínimo, tipo, ele vem por padrão como automático. Mínimo automático, máximo automático. Nós vamos modificar isso daqui para número, tá? Você modifica o mínimo para número e o máximo também para número, certo? Aqui, qual o menor valor dentro dessa barra de porcentagem, né? Da barra de porcentagem de atividades realizadas? É 0, eu vou colocar aqui 0%. E aqui, qual é o máximo? 100%. Vou digitar 100%. Aqui, em aparência da barra, nós podemos modificar. Eu vou colocar aqui um preenchimento gradual e vou alterar a cor para a cor verde. Verde aqui, repare que a visualização já me mostra como vai ficar essa barra. Clico em OK e nada aconteceu. Por quê? Porque aqui nós não temos um valor que faça referência para que a barra consiga se alinhar aí de acordo com as nossas tarefas. E o que essa barra corresponde? Ela corresponde ao total de tarefas que eu tenho, de atividades que eu tenho, dividido pelas atividades realizadas, tá? Então é o total de tarefas dividido pelas tarefas realizadas. Só que quando nós queremos encontrar um percentual que está sendo alcançado, nós dividimos o menor pelo maior, fechado? Então vamos colocar aqui, essa barra, essa célula aqui é igual à célula C5 dividido pela célula C4, ou seja, as tarefas realizadas dividido pelo total de tarefas. Clico Enter, ele já me traz aqui, 0,11, ou seja, eu posso adicionar esse valor como um percentual. Venho aqui, na guia página inicial, no grupo números, percentual 11%. Se eu digitar aqui, 1, ele vai aumentando conforme nós vamos adicionando o número 1, né? Finalizando uma tarefa, e ele vai aumentando o percentual da barra. Se eu tirar aqui, ele vai diminuindo esse valor percentual. Fechado? Vamos adicionar aqui, um texto em negrito, centralizar, e vamos ver se está igual à nossa barra de tarefas. Certinho, Toda vez que a gente adiciona o número 1 aqui, ele já identifica como realizada e aumenta a minha barra de progresso aqui de atividades. Se eu quiser agora adicionar uma nova atividade, basta que eu digite Enter aqui, ou Tab, né? Posso adicionar Tab, digitar aqui estudar para aula de espanhol. Digito Enter, ele já identificou aqui, nós temos 10 tarefas, e aí se eu adicionar aqui 1, ele vai para 70% de 10 possíveis. Se eu retirar aqui essa tarefa, ele diminui para 9 e 6 tarefas realizadas. Fechado? Podemos aqui adicionar ainda mais uma formatação que não está presente na nossa lista de tarefas original. E aí, se você ficou até o final, vai receber esse bônus aqui. Você pode selecionar a sua lista de atividades. Selecionou, você vem aqui em formatação condicional, vem em nova regra. Você vai selecionar aqui, o último item, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Seleciono aqui. Como que nós vamos formatar essas células que estão selecionadas aqui e as demais, porque nós estamos trabalhando com uma tabela, né? Como que nós vamos formatar? Aqui eu tenho a visualização. Repare que aqui nós está sem definição de formato. Vou clicar em formatar, vou adicionar a essa célula aqui um taxado, Seleciono aqui taxado, aqui temos a visualização. A cor da fonte eu vou adicionar um cinza claro aqui, cinza claro, e vou clicar em OK, tá? E o que vai dizer para essa visualização acontecer? O que eu colocar aqui como fórmula deve ser verdadeiro. Para isso, nós vamos começar com o sinal de igual aqui, Eu vou selecionar somente o primeiro item aqui da nossa tabela, Primeiro item, esse item deve ser igual a 1, ou seja, esta fórmula deve ser verdadeira para que essa visualização seja aplicada às demais linhas aqui. Só que para aplicar as demais linhas, nós precisamos tirar aqui, essa referência absoluta que está contida na linha.
nós temos uma referência absoluta total aqui, tanto na coluna quanto na linha. Para isso, ó, eu tiro o que está na linha, vou tirar o cifrão aqui, ó, e manter somente na coluna, ou seja, toda vez que eu arrastar essa fórmula, ele vai entender que a referência absoluta é na coluna e não na linha. Lógico, ele vai aplicando linha por linha, tá? Então, ó, a célula B10 deve ser igual a 1 para que essa visualização seja possível. Uma vez que nós fizemos isso, eu clico em OK e repare, ó, ele taxou, né, a palavra, a nossa atividade e preencheu com uma fonte cinza claro. Se eu tirar aqui, ó, ele volta à fonte normal. Fechado? Ó, eu vou tirando, vou adicionando aqui o número 1 e a nossa barra de progresso vai continuando aqui, ó, 56%. Vou adicionar uma nova atividade, somente estudar. Clico Enter, ele alterou para 10, realizada 5. Vou deixar ela como realizada, ó, estudar. Digito 1, ele já taxou, colocou a fonte de cinza e alterou aqui, ó, as tarefas realizadas, alterando também o progresso de atividades. E aí, gostou dessa aula? Espero que sim, uma ferramenta muito interessante. Use sua criatividade. Deixe aqui nos comentários se você realmente conseguiu fazer e se fez de forma diferente, né? Aplicado à sua necessidade aí do dia a dia. Para não esquecer, ó, se você não é inscrito, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificação quando a gente postar vídeos novos por aqui. Eu vou embora, mas vou deixar aqui, ó, 2 vídeos relacionados ao nosso canal aqui sobre Excel para você assistir. Não perca, assista mais esses vídeos aqui. Até a próxima aula e tchau!